Galera, segundo vídeo explicativo, ok? Como prometido. Notem que o exemplo 2, ele traz aí um outro modelo de aplicação da velocidade média. Ó. A questão ela diz o seguinte: um corpo executa um movimento segundo a trajetória da figura abaixo. Bom, tá aqui a trajetória, né? Sentido crescente da trajetória. Então, de A para B, né? A gente identifica isso. De A para B, o sentido crescente. E 80 para 240, aqui na frente está indicando que a medida é em quilômetros. Então, nós temos aqui, para cada ponto, ó, no ponto A nós temos um tempo marcando aqui 10 horas e 30 minutos. A gente já pode colocar esses valores aqui abaixo. Sempre em primeiro lugar você vai retirar os valores que aparecem na questão e vai colocar eles como sendo uns dados auxiliares para você fazer suas prováveis substituições na fórmula, ok? Aqui tempo 2, ou seja, o tempo do ponto B, 12 horas. Então vamos pegar esses valores aqui e vamos colocar aqui abaixo como sendo os dados da questão. Então nós temos o tempo A, que é o primeiro tempo, né? Referente ao ponto A. Ele vem dizendo aqui que é 10 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos. Isso equivale a escrever 10,5 horas, né? 10 horas, 10 inteiro e 30 minutos, que equivale a meia hora. Então, 10,5 horas. Esse tempo A. O tempo B aparece na figura da questão sendo indicado por 12 horas. Vamos expressar ele aqui. 12 horas. Então, a gente vê que na trajetória, a gente tem dois valores aqui. Esses valores são os espaços, né? Os respectivos espaços, que aqui na questão ele é chamado de marco quilométrico. Essa palavra ela vai aparecer quando trataste de uma rodovia, de coisa desse tipo, ok? Então, quando a gente tem medida em quilômetros, você pode simplesmente chamar os pontos, ponto B e ponto A, de os dois marcos, ou seja, as marcações, os dois marcos quilométricos que existem na trajetória. Então, o primeiro deles, o espaço A, que é a distância, né? Então, o ponto quilométrico, ele vale 80 quilômetros, como é mostrado aqui, ó. Já lá no ponto B, que eu vou chamar de SB, o espaço de B, o espaço de A, ele vai ser 240 quilômetros. Vai ser 240 quilômetros, como mostra aqui na figura. 240, só que aí eu coloco a unidade de medida que está aqui na frente, ó, quilômetros. Sendo assim, vem o comando da questão. Determine o que é para determinar? A velocidade média. Então, isso aqui é o comando da questão. Determine a velocidade média desenvolvida pelo corpo entre os marcos quilométricos A e B. Então, ele quer saber qual foi a velocidade que o corpo executou quando estava desenvolvendo ou fazendo esse percurso aqui, ó, indo de A para B. Essa velocidade ela vai ser positiva porque está no sentido crescente, ó, da trajetória. A trajetória é indicada por essa seta. Então, essa trajetória aqui ela está indo de A para B. Portanto, essa velocidade vai ser positiva. Se fosse dita de B para A, daria o mesmo valor numérico, porém, daria com sinal negativo. Esse sinal negativo, ele é suficiente para indicar que um determinado corpo, em vez de estar seguindo
a trajetória no seu sentido crescente, ou seja, positivo, ele vai sim estar seguindo no sentido negativo, tendendo a chegar na origem da trajetória. Então, qualquer velocidade que seja negativa, ela está indicando essa situação, ok? Sendo assim, vamos buscar aqui nossa respostinha. Nossos dados foram retirados e agora nós vamos expressar a fórmula da velocidade média. Velocidade média, chamada de Vm, será ΔS sobre o ΔT. Esse ΔS é uma variação de espaço. O ΔT significa variação de tempo. Em outras palavras, lá da matemática, sempre que a gente vê a letra delta, ela sempre vai significar uma diferença. Então, com toda certeza, existirá dois valores ou mais. Ok? Aqui a gente vai substituir o ΔS. Esse ΔS, lá das explicações, a gente vê que é o espaço final do corpo, espaço final, menos o espaço inicial, mais conhecido como S0, e o outro conhecido como S. Quando tem somente o S, é o espaço final. O S com esse zerozinho aqui abaixo significa espaço inicial, ok? E é sempre uma subtração entre eles. Já no tempo, a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Sempre que aparecer isso aqui, significa inicial. Agora, para essas letras, isso aqui é a maneira como a gente estuda lá no conteúdo, lá no material e no livro. Aqui no nosso caso, na nossa questão, o nosso espaço final, S, está sendo marcado pelo ponto B. Então, o nosso espaço final vai ser o SB. O nosso espaço inicial está sendo determinado aqui pelo ponto A. Então, nós vamos colocar SA no lugar de S0, ok? E os tempos, mesma coisa. Aqui vai ser o tempo de B, aqui vai ser o tempo de A, pois o tempo de B é onde existe o final do trajeto percorrido e o T0, que é o início, é onde começou o trajeto, no ponto A. Então aqui nós vamos fazer assim. Vm será igual a S final é SB, menos S inicial, que vai significar SA. Aqui nós vamos ter o TB, que é o final, tempo final, e aqui nós vamos ter TA, que é o inicial. Fazendo a substituição em números, nós teremos SB tem valor 240, menos SA, que tem valor 80. Tudo isso vai ser dividido pelo tempo B, que equivale a 12 horas, menos o tempo A, que equivale a 10,5 horas. Nosso VM será 240. Fazendo essa subtração, 240 menos 80, nós vamos ter aqui 160 dividido por essa subtração aqui, 12 menos 10,5. Nós vamos ter 1,5. Concorda com isso? Olha, você tem 240 e retira 80, você vai ficar com 160. Você tem 12, retira 10,5, você fica com 1,5. Agora a gente executa a divisão de 160 por 1,5. Nossa velocidade média será igual a 160 dividido por 1,5 é igual ou aproximado a... Vamos lá. 160 dividido
60 dividido por 1,5. Temos aí 106,6, né? Então, nossa velocidade média vai ser 106,66 km por hora, aproximadamente, né? Então, nós temos aí a nossa respostinha, ó. Então, esse corpo, ele executou, ele muito provavelmente ele teve várias velocidades, porque isso aqui é velocidade média, e as velocidades para cada instante de tempo é chamada de velocidade instantânea. Então, dessas velocidades, quando a gente aplica a fórmula da velocidade média, a gente chega nesse valor aqui. Significa dizer que a média existente entre todas as velocidades desenvolvidas pelo corpo, do ponto A até chegar no ponto B, está dando esse valor aqui, 106,66 km por hora, ok? Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo aí, e como resolver, beleza? Ele vai servir de exemplo nas questões da atividade. Tchau, tchau, um abraço.